Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria poder estar com você em mais um momento. Esse é o nosso quarto estudo da nossa série de estudos bíblicos. Nesses estudos estamos aprendendo o bom da Bíblia, o que a Bíblia tem de bom para a nossa vida, o que a Bíblia pode fazer em nós e por nós. Queridos, eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia. No momento do estudo bíblico é muito importante que você esteja com a Bíblia na mão, conferindo os textos. Se você não conseguir acompanhar, você pode voltar depois nos textos e conferir. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco pelo nosso site ou pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você pode entrar em contato conosco, tirar a sua dúvida, enviar a sua pergunta e nós estaremos dispostos a lhe atender e a tirar a sua dúvida. Hoje será um tema muito importante. Lembrando que ao final do estudo você também tem um link onde você responde as respostas ali do estudo bíblico que nós estamos realizando. Então assista esse vídeo, preste atenção no estudo bíblico e ao final vá lá no guia, confira os textos, responda as perguntas, porque com certeza lhe ajudará no aprendizado da Palavra de Deus. Antes de abrirmos a Bíblia, antes de estudarmos, vamos curvar a nossa fronte e vamos orar ao nosso Deus. A Bíblia é um livro espiritual e nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo para que nos conduza e nos oriente ao longo do estudo. Convido você a curvar a sua fronte e a juntos orarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de em nossas mãos termos a Bíblia, a Tua Palavra. Agora pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a mensagem do Senhor para nós e nos fortalecemos a cada dia na fé e na esperança do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, quando você olha para a humanidade, para o sofrimento, para tudo que nós vivemos aqui, qual é o seu sentimento? Você imagina que isso tudo um dia terá fim? Você pensa, isso tudo, todo esse sofrimento, toda essa maldade precisa ter um fim? Você já ouviu falar do fim do mundo? Você já ouviu falar da volta de Jesus? Se você já ouviu falar, se você talvez nunca ouviu falar, hoje nós vamos aprender sobre a volta de Jesus. Esta é uma promessa incrível da Palavra de Deus. E eu convido você nesse momento a já conferir o primeiro texto que nós lemos hoje falando desta promessa. Evangelho de João, no capítulo 14. Veja o que a Palavra de Deus diz para nós. João 14, de 1 ao 3 diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele fez uma promessa. No contexto dessa promessa, os discípulos estavam tristes, preocupados, porque Jesus seria entregue, Jesus iria embora, Jesus iria morrer, Jesus iria ressuscitar e não mais estaria aqui presencialmente na terra com aqueles discípulos. E eles então agora estavam preocupados. E Jesus agora diz, olha, não se turbe o vosso coração. Sabe, eu vou, mas eu vou preparar um lugar e eu vou voltar. E eu vou receber vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu vou, mas eu volto. Eu volto. A promessa de Jesus é que um dia ele irá voltar. E no texto ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. O desejo de Jesus é estar com aqueles que o amam. E ele prometeu que um dia vai voltar para cumprir esta promessa, para realizar este sonho de Jesus de estar com aqueles que o amam para sempre. Jesus, enquanto esteve aqui, ele fez essa promessa, por várias vezes ele repetiu essa promessa. E quando ele estava indo embora, ele estava subindo ao céu, algo especial acontece. Veja, ele prometeu que ele iria voltar. E agora, no momento que ele está subindo ao céu, algo especial acontece. Veja o que nós lemos em Atos, capítulo 1. Veja o que nós encontramos. Atos 1, 10 a 11 diz:
E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Apocalipse 1:7 também diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quando Jesus estava subindo ao céu, depois que ele desapareceu no meio das nuvens, os anjos do Senhor aparecem ali para os discípulos e dizem: olha, da mesma forma como que vocês o viram subir, ele voltará. E lá no capítulo 1 de Apocalipse, diz que ele vai vir com as nuvens. Em outras palavras, a vinda de Jesus será um acontecimento lindo, maravilhoso. Da mesma forma que os discípulos estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir, nós um dia olharemos para o céu e veremos Jesus vindo nas nuvens do céu. E a promessa, meu amigo, minha amiga, a promessa de Deus em Apocalipse 1:7 é que todo olho verá. Note, não será um evento escondido, um evento secreto, mas todo olho verá a promessa de Deus se cumprindo. Portanto, eu e você podemos crer na palavra de Deus, que um dia Jesus vai voltar e nós o veremos. Sabe, talvez você esteja pensando: mas pastor, eu estou ouvindo falar da volta de Jesus há muito tempo, tantas pessoas estão pregando sobre a volta de Jesus. Que provas, que sinais eu tenho de que isso está perto, de que isso vai acontecer? A Bíblia nos apresenta alguns sinais que aconteceriam antecedendo a volta de Jesus. Veja comigo, abra sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus. Se você puder ler todo o capítulo, você vai ter uma leitura, um vislumbre maior do que vai acontecer. Mas eu quero ler apenas alguns versículos com você nesse momento. Mateus, no capítulo 24. Versículo 3 ao 8 diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Meu amigo, minha amiga, a mesma preocupação que eu e você temos com relação aos sinais da volta de Jesus, os sinais do tempo do fim, os discípulos também tinham. E os discípulos indagaram a Jesus, e Jesus dá a resposta que nos ajuda a entender o cenário atual. Ele diz que haveria guerras, rumores de guerras, terríveis problemas aconteceriam na humanidade, fome. E olha para a humanidade, para a história, quantas guerras já aconteceram. Olha para a fome no mundo. E, infelizmente, cada vez caminha para o aumento, ainda mais com epidemias que geram desempregos e um monte de coisas. Meu amigo, minha amiga, Jesus diz que estas coisas fariam parte dos sinais da volta de Jesus. Porém, ele diz: olha, isso ainda não é o fim. Querido, quando eu olho para tudo isso que está acontecendo, eu posso crer uma coisa, que a promessa de Jesus, da volta dele, está muito próximo. Os sinais que antecederiam estão acontecendo e Jesus está muito perto de voltar. Jesus deixou na sua palavra promessas, a promessa de que ele um dia vai voltar. A promessa de Jesus não foi que ele enviaria guerras, foi que aconteceria guerras.
que a humanidade, ao se distanciar cada vez mais dele, estaria mais amante dos prazeres, mais amante do dinheiro. Todas as guerras, esses problemas são resultados de ganância, intrigas. Não é resultado da vontade de Deus, mas tudo isso estava predito que se cumpriria antes da volta de Jesus. Jesus, porém, disse que essas guerras, esses problemas, não seriam o fim. Sabe, Jesus disse algo mais, lá em Lucas, no capítulo 21, Lucas 21, versículo 25 a 27. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Jesus aqui também destacou que haveria sinal no sol, na lua, nas estrelas. Podemos destacar aqui, por exemplo, o dia escuro, no ano de 1780, onde as pessoas ao meio-dia não conseguiam enxergar, digamos, um palmo à frente. Como então entender tudo isso? Isso tudo estava predito na palavra de Deus, sinal no sol, na lua, nas estrelas, dizendo que Jesus está perto de voltar. Se nós analisarmos o texto bíblico, nós vamos ver que muitos outros sinais aconteceriam. Epidemias. Como está sofrendo a humanidade atualmente com epidemias? Ano após ano surgindo doenças, vírus, que têm atacado a sociedade, atacado a humanidade. Pessoas estão morrendo desesperadas, alguns morrendo por causa da doença, do vírus, outros morrendo por causa da agonia, do desespero. Aqui diz que homens desmanharão por causa do temor, do medo. É o que está acontecendo nos nossos dias. Enquanto uns morrem por causa das epidemias, outros morrem por causa do pânico, do medo. Sabe, querido, nós vivemos com certeza nos últimos dias, nos dias que antecedem a volta de Jesus. Só que tem um detalhe. Existe algo que vai, digamos assim, apontar para a volta de Jesus de maneira mais clara. Algo que não vai, lógico, marcar a data da volta de Jesus, porque isso a Bíblia diz que nós não sabemos. Mas existe um ponto marcador. Existe o principal evento que antecede a volta de Jesus. E eu convido você a conferir comigo Mateus 24, versículo 14. Nós lemos o seguinte texto: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus aqui está dizendo que o grande acontecimento que antecede a volta de Jesus não são os terremotos, que cada vez mais se aumentam os números, não são as guerras, que cada vez mais nós vemos nações brigando entre si, não serão as doenças, as epidemias que vemos diariamente, pessoas sofrendo com elas, mas existe algo muito maior do que tudo isso. É a pregação do Evangelho a todo mundo, em testemunha a todas as nações. Sabe, Jesus disse que antes da volta dele, o mundo inteiro ouviria falar do Evangelho. Por que isso? Porque nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus justo. E Ele não permitirá a vinda de Jesus enquanto todos não tiverem tido a oportunidade. Deus é um Deus de amor, mas eu digo para você, essa promessa está se cumprindo. Cada vez mais a pregação do Evangelho está avançando em lugares. Lógico que, infelizmente, existem lugares como na Janela 1040, onde ainda temos dificuldade de entrar com o Evangelho, mas pessoas estão sendo enviadas para todos os lugares para pregar, doando até mesmo a própria vida em prol da pregação do Evangelho. O Evangelho do Reino será pregado a todo mundo. Deus dará oportunidade a todos. Sabe por que você está assistindo este vídeo neste momento? Sabe por que você está fazendo este estudo bíblico neste momento? É porque Deus te ama e Ele está dando a oportunidade de você conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho e ser salvo. Amém? É esse o desejo de Deus para a sua vida, é te salvar, é dar a oportunidade para que quando Jesus voltar, você esteja
preparado, esteja pronto para ir morar com Ele na eternidade. Deus é um Deus de amor e Ele deseja que todos sejam salvos, mas infelizmente existem muitas pessoas que estão rejeitando a mensagem do Evangelho. E agora eu me pergunto, o que vai acontecer quando Jesus voltar? O que vai acontecer com essas pessoas que estão despreparadas? Veja o que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Querido amigo, querida amiga, o apóstolo João aqui, ele declara para nós que na volta de Jesus, pessoas se desesperarão. Os perdidos estarão desesperados. E talvez você leu esse texto e pensou, mas pastor, ali leu sobre ricos, sobre príncipes. Aqui, João tem a visão daquelas pessoas que estavam rejeitando o Evangelho, estavam perseguindo os cristãos, pessoas que quando Jesus voltar se desesperarão. Assim, todo aquele que nega Jesus hoje, todo aquele que rejeita seguir a palavra de Deus, que decide seguir os desejos da carne, o que acontecerá com eles? Eles estarão desesperados. Eles implorarão a morte, porque eles verão a glória de Deus. Eles ficarão em desespero, porque verão o seu fim. Querido, eu e você não podemos fazer parte deste grupo que estará desesperado, mas precisamos fazer parte do segundo grupo, que é o grupo dos salvos. Olha o que a Bíblia nos diz lá no livro de Isaías, no capítulo 25. Versículo 9 diz: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Veja bem, enquanto a atitude dos perdidos, daqueles que rejeitaram a Jesus, será pânico, desespero, procurarão a morte, ficarão desesperados porque Jesus está vindo e eles estarão perdidos. Em contrapartida, aquele que estará salvo, ele exultará de alegria, ele dirá: olha, esse é o dia que nós esperávamos, a nossa redenção se aproxima. Meu amigo, minha amiga, que maravilha será esse dia, que maravilha será o dia da volta de Jesus. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, quando isso vai acontecer? Quando é que eu vou poder abraçar a Jesus? Quando é que eu vou poder ir para a eternidade com Cristo Jesus? Olha o que a palavra de Deus nos responde em Mateus, no capítulo 24, e o versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, Jesus aqui deixou claro para mim e para você que não é possível saber o dia e nem a hora. Jesus não disse que vai voltar amanhã ou depois ou daqui 10 anos. Sabe por que ele não disse isso? Porque eu e você precisamos estar preparados, é a todo momento. Da mesma forma que nós não sabemos que dia Jesus vai voltar, nós não sabemos o dia que desceremos à sepultura, o dia que nós encerraremos a nossa vida aqui nesta terra, eu e você precisamos estar preparados a todo momento. Jesus fez a promessa que um dia Ele vai voltar. A sua vinda será visível, todo olho o verá. Não será um evento secreto. Jesus virá de maneira maravilhosa. Todo olho verá. Os perdidos lamentarão. Os salvos exultarão. A pergunta que eu faço é: de que lado você deseja estar naquele dia? Você deseja estar no grupo dos salvos? Portanto, hoje coloque a sua vida nas mãos deste Deus maravilhoso. Sabe, um grande exército cercou uma cidade. E o seu comandante era conhecido por grandes conquistas. E ele então mandou um emissário para o governante daquela cidade, e dizendo a ele: olha,
Você deseja que nós entremos em sua cidade como inimigos e então destruímos tudo, tomamos posse de tudo? Ou você deseja que nós entramos na cidade como amigo e aí então poderemos, digamos, negociar e tal? Aquele grande governante daquela cidade enviou uma resposta para o comandante, dizendo o seguinte: olha, eu vou pensar. E quando o comandante recebeu essa resposta, ele mandou o emissário de volta dizendo: olha, enquanto você pensa, eu estou entrando como inimigo. E ele entrou e destruiu toda a cidade e tomou posse de tudo. Meu amigo, minha amiga, como você quer receber Jesus quando ele voltar? Você quer receber Jesus como um grande amigo e então ir para a eternidade com ele? Ou você quer receber Jesus como inimigo e perecer? Você quer receber Jesus como inimigo e ser condenado à morte eterna? Meu amigo, minha amiga, Deus hoje fala para você: não fique pensando. Não fique, eu vou ver, eu vou pensar. Tome a decisão e entregue a vida a Jesus hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da tua entrega. Deus deseja te salvar. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus dizendo: eu quero estar pronto, se coloque de pé aonde você estiver agora e diga: eu quero estar pronto quando Jesus voltar. Eu quero estar pronto hoje, para que se Jesus voltar hoje eu esteja salvo. Eu quero estar pronto para morar com Jesus. Eu quero estar pronto para a volta de Jesus. E eu quero orar com você. E se você tomou essa decisão, se você ainda não é batizado e deseja tomar essa decisão, ore comigo. E após a oração, mande-nos uma mensagem, diz: olha, eu tomei a minha decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. E eu vou orar também de maneira particular por você. Que Deus lhe abençoe. Curva a sua fronte e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor nos deu a promessa que em breve Jesus voltará. Que nós possamos estar firmes nessa promessa, confiantes, vigilantes, para que estejamos prontos quando Ele vier. Guia a nossa vida, abençoe este filho, esta filha que nesse momento tomou a decisão de entregar a vida em tuas mãos e quer receber Jesus como amigo quando Ele vier. Receba este filho, esta filha em tuas mãos, ó Pai, e conduza, o salve para o teu reino. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. Desejando enviar a mensagem, pode enviar a mensagem pelo WhatsApp que está aparecendo na tela ou pela nossa página. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo.